me empolguei dentro do Google Sala de Aula ali mostrando todo mundo e esqueci de olhar o cronômetro quando ele estava chegando perto do fim. Né? Isso vai fazer parte. Então, o pessoal está retornando, estão voltando mais rápido que eu. Estamos com 10, tá bom. Estávamos com 14. E o pessoal está voltando. Então, aqui já tem algumas interações, né? Isso aqui é o mural, que eu digo que é onde vai ter as boas-vindas, que o professor vai dar essas boas-vindas aos alunos. O pessoal que vai entrando depois, eles vão conseguir acompanhar, porque vai ficar gravado, né? Depois vai ser disponibilizado. Então, tem o mural, tá o 5º ano fundamental, tá aqui. Aí tem o código da turma, né? Normalmente quem entra pelo computador, ele aparece esse card aqui em cima, o nome da turma, a escola e o código da turma. É esse código aqui que eu vou mandar quando eu quero inserir um aluno. Motorola One Action levantou a mão. Pode falar. Não há um nome, então habilite seu microfone e fale. Bom dia, Sérgio. É a Edna. Bom dia. Ô, Sérgio, esse mesmo é o mesmo sistema do Estado, né? Sim. Ah, tá. Tá bom, então. Era essa a sua dúvida? Isso. Beleza. Não, é o mesmo do Estado. Claro que lá no Estado, né, o Estado criou um e-mail institucional para todos os professores e para todos os alunos. De novo, isso demandaria um grande recurso financeiro que no momento sabemos que está escasso até para pagamento de folha. Então, como minha sugestão ao município, a Secretaria de Educação, Daniel, pediu a minha avaliação, eu disse que não haveria necessidade, que a gente conseguiria fazer isso de forma pessoal, criando um e-mail para cada escola. Cada professor que não tivesse um e-mail, a maioria tem um telefone celular que já tem até um Gmail lá registrado, mas às vezes nem sabe que tem. O aluno a mesma coisa, o pai e a mãe, porque no estado teve que alternar entre contas, né? Estava com uma conta pessoal, tentava acessar a conta do estado, o aluno teve que entrar com a matrícula dele, era a matrícula dele, @estudante ou aluno.sede, o professor a mesma coisa, a matrícula dele, Isso. @prof, então teve que fazer uma alternação de conta para poder entrar. Uhum. No nosso, Foi não, isso só mesmo. teve que aceitar o convite e já entrava assim essa. E eu disse que seria viável para usar no município, até porque a quantidade de alunos é bem menor do que a do estado. Do estado são quase 500 mil alunos, né? Uma quantidade de Uhum. professor bem considerável. E o modo como a gente fez, acredito que vai atender todo mundo. Não, tá certo. Beleza. Então, voltando aqui, o código da turma normalmente é esse código que vocês vão passar quando vocês querem adicionar algum aluno. Claro, se o aluno disser assim, professora, eu já instalei o meu Google Sala de Aula, agora a professora manda para mim o código da turma para mim entrar. Quando mandar o código da turma para ele, é esse código aqui que vai mandar. Aí a professora vai dizer, mas não aparece mais lá, né, no começo. Aí pode ir em pessoas, né, que se não tiver nenhum aluno aqui ainda, aqui já tem os professores, eu vou abrir aqui, né, ó. Tá aqui, né, todos os professores que estão, o Padre Itamar, no caso, é a escola, né, e é a escola que manda o convite para os professores. Teve professor que estava com medo de aceitar o convite, porque estava me chamando para ser professor auxiliar e sou professor titular. Eu disse, não, mas eu tive que explicar. É porque a escola é o principal e é a escola que está convidando você para cuidar das turmas. Você não vai perder o seu cargo de professor titular, de professor regente, nada disso. É só para você participar da turma e auxiliar. Então, quando aqui ó, já tem bastante alunos, está aqui este indivíduo que foi convidado, né, o jeremias@gmail.com, como aluno, está aqui ele, e está com uma palavra convidado. Como ele está em cinzinha clara, é porque ele ainda não aceitou. Tá? Aí o professor, mas eu convidei o indivíduo errado, ele não era para estar aqui. Pode selecionar aqui, ó, quando selecionou, habilitou o botãozinho ali em cima de ação. Vem aqui e remove ele, pode remover. Tá? O professor pode fazer isso. Qualquer um dos professores que já aceitaram aqui, ó. Professora Alessandra, Camila, Gustavo, Juliano e Maria Luísa. Podem tirar qualquer professor. Por exemplo, a professora Alessandra, a professora Camila, a professora não era para estar aqui, era para estar em outro local. Aí vem aqui do ladinho os 3 pontinhos e remove ela. Né? Primeiro, dá para pegar o e-mail dela aqui, né? Camila, me passa o teu e-mail, porque se a professora não quiser, não sabe o e-mail da professora Camila, professora Camila, me passa o seu e-mail, que você não é no 5º ano, você é no 4º ano. Aí a professora Alessandra vem aqui, remove ela. Esse botãozinho que está aqui do lado, ó, professores, e tem aqui do lado um maisinho, um bonequinho com maisinho, para você inserir. Ó. Quando você clica, convidar professores. Aí é aqui que você bota
o e-mail do professor. Normalmente vai ter que ser um Gmail. Ah, mas ele ainda não tem. Ele só tem o Hotmail. Pode mandar o convite vai chegar para ele, seja e-mail, Yahoo, vai mandar o convite. Só que na hora que for para ele entrar no Google Sala de Aula, ele tem que ter um Gmail. Tá? O convite vai. É o mesmo caso de você mandar um convite para uma festa e dizer que o tema da festa é X. O convite a pessoa vai receber, só que para entrar na festa tem que estar com aquela fantasia que você pediu, ou com aquela roupa. A mesma coisa no Google Sala de Aula. O convite vai para qualquer um que tenha um e-mail válido. Mas na hora de acessar o Google Sala de Aula, vai pedir um Gmail para essa pessoa. Para o aluno, é a mesma coisa, para o pai do aluno, né? Vocês vão fazer a mesma coisa. Ah, o aluno, ele não achou onde é que ele insere a turma dele lá. Ele tem o Gmail dele, ele está com o Gmail aberto, está com o Google Sala de Aula aberto, mas ele não achou onde é que ele bota o código. Então, pede o Gmail desse aluno, clica no bonequinho do maisinho ali de novo também, ou do pai, né? Digita aqui e convida. De novo, a mesma situação do professor. Ah, o aluno só tem o Hotmail, só tem o Yahoo. Convite vai, só que para ele entrar, vai precisar de Gmail. Quem já aceitou, está aqui com o nome em preto. Ó. Já eu que ainda não aceitei, tá assim escuro. Então eu vou voltar ali no meu e-mail, vou abrir aqui. Ó, tenho aqui o professor Juliano, convidou como aluno, né? Convidou para a turma, tá aqui. Então tá aqui, ó. Convite que está lá pendente, né? Foi pedido, foi mandado, né, há 8 horas atrás, né? Para o 5º ano, está pendente para mim participar. Ele está dizendo: olá, Juliano Moraes, o e-mail dele convidou você para a turma. Então eu estou sendo convidado como aluno. A diferença do convite para professor aparece dessa maneira: convite para professor auxiliar do 5º ano da Padre Itamar Luiz da Costa. Tá? Então, nesses 2 casos, o meu convite para professor eu já excluí, mas o de aluno não, está lá pendente, tanto é que está aqui embaixo, né? Meu e-mail ainda é em cinzinha, ele não foi aceito. Então, eu vou ali no convite que ele me botou como aluno e vou participar. Vamos ver o que ele vai me perguntar quando eu clicar em participar. Ó, ele diz que aceita participar da turma. De novo, eu estou usando o computador, depois eu vou mostrar como utilizar no telefone. Vou fazer já na sequência. Aí ele diz: você recebeu um convite para participar do 5º ano e você fez login como Sérgio Jeremias e o e-mail, que foi para onde eu recebi o e-mail. Ah, não é essa minha conta aqui. Aí tem o botão ali, alternar conta. Eu alterno, né? Se eu quiser, e escolho uma outra conta que eu tenho no telefone. Às vezes o pai tem 2, 3 contas lá no telefone e na hora de aceitar o convite aceitou com uma conta errada. Então ele tem que alternar. Eu vou para a minha conta que eu quero, que é o Sérgio Jeremias, e eu vou dizer que eu quero participar com esse e-mail mesmo que está aqui, que é esse mesmo que está aqui. Vou participar. Ele vai carregar e vai me inserir direto dentro da sala de aula como aluno. Já vou cair direto no mural da turma do 5º ano. Então agora eu estou vendo aqui, apareceu já a minha fotinho aqui. Lá aquele bom dia, boa tarde da professora Maria Luísa, depois da professora Alessandra, boa noite. E eu aceitei o convite. Estou lá dentro. Como aluno, aparece para mim só o mural, as atividades que eu tenho que fazer e as pessoas. Não tem o campo nota. Quem é que vai ver nota? O professor. O aluno vai ter o retorno dele das atividades, né? Mas ele não vai ter como ver as notas de todo mundo, ele vai ver as notas dele. Aqui do lado, perto onde a professora Maria Luísa deu o boa tarde, aqui tem próximas atividades. Cada professor que postar uma atividade vai constar aqui. Ah, a professora Alessandra postou uma atividade, a professora Maria Luísa postou uma atividade, os outros professores vai aparecer aqui, é só clicar aqui que vai aparecer. Tá? Então eu tenho o mural, que é essa parte para avisos. Vamos supor que eu, como aluno, queira dar um olá para alguém, né? Eu vou dizer: bom dia, turma. Prontos para estudar? Essa é a minha mensagem, né? Tem um íconezinho para adicionar, eu posso botar uma imagem. O Google Drive é como se fosse um pendrive virtual. Tá? É um drive que cada um tem, mesmo que não saiba o que seja, mas cada um tem. Cada professor, cada aluno que tem uma conta no Gmail, ele já tem um canal no YouTube, mesmo que nunca postou vídeo nenhum, mas tem um canal lá no YouTube.
tá? Então, esse Drive, ele é mais um item que faz parte da conta Google. O link é se eu sei algum site, alguma coisa, que eu posso anexar para a pessoa clicar e abrir um site para a pessoa olhar. Ou um arquivo, se eu quero pegar uma foto lá do computador, eu clico em arquivo. Aí ele abre uma janelinha e pergunta aqui, ó, selecione arquivos do seu dispositivo. Eu posso botar uma foto ali naquela mensagem que eu botei. Mas aí eu posso adicionar e vou lá no YouTube, né, que tem ali embaixo o último botãozinho, YouTube. Aí eu vou lá, ele abre uma caixinha e boto bom dia. Ele vai buscar algumas coisas para mim que falem sobre bom dia. Mensagem, ó, um clipe da Mundo Bita, Fazendinha, né? Mensagem de bom dia, não se sinta abandonado, Deus olha por você. Você vai escolher, às vezes a pessoa sabe o nome de uma mensagem, bota ali para pesquisar no YouTube. Vou botar essa daqui, selecionei ela, ó, tá habilitada. E o botãozinho adicionar aparece ali para mim. Eu clico em adicionar, aí eu tenho agora compartilhado com sua turma um bom dia, tá aqui a mensagem, eu posso vir no botão postar. De novo, se eu estou no lugar errado, quando eu postar isso daqui, a professora Maria Luísa, a professora Alessandra, os outros professores podem dizer assim, não, Sérgio, tu aceitou o convite, mas foi da turma errada e tu postou coisa que não era para postar. O professor pode vir nos 3 pontinhos que vai abrir, como abre aqui da professora Maria Luísa, ó, né? Eu como aluno não posso excluir, mas para o professor vai aparecer o botãozinho de excluir. Ah, eu vou cancelar aqui, porque senão vai aparecer lá para todo mundo, como já tem essa interação, que apareceu um tal de Sérgio lá dando bom dia para todo mundo e vou cancelar minha postagem, não vou postar. E agora eu vou lá em atividades. Ó, ninguém postou nada ainda, né? Aí tem um botãozinho ver os meus trabalhos, que eu vou ver as minhas atividades que eu vou fazer quando estiver usando a plataforma. A agenda da turma, né? O Google Agenda vai me permitir que eu olhe todas as disciplinas, por exemplo, o 5º ano já tem português, matemática, história. Se todo mundo marcar numa data determinada atividade, vai aparecer para ele aqui nessa agenda, ele vai ver. E aqui é a pasta lá dentro do Google Drive. Esse Google Drive, ele vai criar uma pasta chamada Google Classroom e dentro do Google Classroom uma pasta do 5º ano, que é todo o material vai para lá. Então não vai ficar nada no dispositivo nem do professor e nem do pai ou do aluno. Vai ficar lá na internet, guardado lá. São 15 gigas, tá? É bastante coisa. Para quem não tem noção do tamanho de espaço, assim, 15 gigas. O meu Google Drive eu já uso há uns 10 anos, mais ou menos, eu ainda não consegui encher ele. E olha que eu já uso há um bom tempo, né? Se algum professor conseguir encher esses 15 gigas nesses 2 meses ou 3 meses de aula, a gente depois faz até um web para tentar adivinhar ou descobrir como é que esse professor conseguiu. Né? Claro, se um professor quiser encher de vídeo, de filme, né? Porque os vídeos pequenos de YouTube, isso pode botar uma quantidade boa também que aguenta. Agora, se quiser botar 2, 3 filmes de 3 horas, vai 2, 3 filmes e vai encher o espaço do Google Drive. Aqui em pessoas, eu vejo quem são os meus professores, né? Estão aqui os meus professores, o Alessandro, a professora Camila, o professor Gustavo, Juliano e Maria Luísa. E aqui os meus colegas de turma. Detalhe é que eu não consigo me ver, né? Ele tenta imitar a sala de aula. Eu consigo ver os demais colegas na sala, mas eu não consigo me ver, a menos que eu tenha um espelho. Mas aqui não me mostra, então eu estou aqui dentro. Tanto é que aparece no canto alto direito a fotinho lá em cima, né? Como eu estou logado. E está aqui eu como aluno dessa turma. Se eu clicar aqui nessa barrinha do lado de onde está o nome da turma, vai aparecer para mim, ó, a agenda. De novo, é a agenda de todos na turma, né? Todas as atividades. E a minha turma que eu participo, tá ali. Para o professor que dá aula em mais de uma turma, aqui do lado para ele vai aparecer todas as turmas dele. Do 5º, do 4º, do 3º. Ele só basta alternar aqui. Volto aqui para turmas. E aí esse daqui é o meu Google Sala de Aula que agora apareceu depois que eu aceitei o convite. Né? Aí tem um íconezinho que é o da pasta, para abrir a pasta do 5º ano, lá no Google Drive. Ou para eu ver os meus trabalhos, está aqui. Aí vai abrir aqui, ó, Sérgio Jeremias. Nenhuma atividade foi atribuída. O que é atividade atribuída? É quando o professor postar uma atividade, eu vou ensinar na sequência, e aí vai ter uma quantidade de alunos lá, ele vai mandar para todo mundo, para 1, para 2, para 3, ele vai escolher para quem é. Então eu não tenho nenhuma atividade atribuída no momento. Volto lá para a turma de novo. Aí tem aquele aluno assim, mas eu aceitei um convite do 5º ano, eu errei, não era para estar no 5º ano, o professor se enganou, eu estou lá no 4º. O próprio aluno pode vir nesses 3 pontinhos, ou pai,
e cancelar a inscrição dele. Ele sai da turma. Então, vou cancelar a minha inscrição. E aí o que vai acontecer? Meu Google Sala de Aula vai ficar assim, ó, branquinho. Não tem nenhuma turma, nem como aluno, nem como professor. Ah, mas se a professora me mandar o código da turma, eu já não quero mandar um e-mail para ela, mas eu quero que ela me mande só o código da turma. Aí aqui no canto alto direito, para quem está com o Zoom ali, aquela janelinha de conversa no lado e está em cima no canto alto direito, é só tentar puxar mais para o meio da tela, que dá para ver um sinalzinho de mais, 9 bolinhas, e normalmente a minha imagem que vai aparecer para vocês ali, né? Que é quem está logado à conta. Se eu clico nessas bolinhas aqui, aparece tudo que eu tenho com a minha conta Gmail, que vocês também têm, quem já criou, né? Tem a conta, tem a pesquisa, que é a pesquisa Google, o mapa, o canal de YouTube, que eu falei para vocês, ó, o Gmail, os contatos, ele puxa todos os contatos da agenda que você já mandou, algum e-mail, algum telefone, ele puxa os contatos que você tem registrado, o Drive, que é esse pendrive virtual, as fotos, todas as fotos que vocês tiram no sistema Android, que vocês já sincronizaram com o Google Fotos, fica na internet. Então, vocês podem remover do telefone. Quando precisar acessar, basta ter internet no telefone ou no dispositivo que ele busque para vocês. Ó, tem uma série de recursos, tá vendo? O Google Sala de Aula está aqui no meio, que é onde eu estou aqui agora. Então, no sinalzinho de mais, o que eu faço? Eu clico ali, aí aparece para mim, participar da turma ou criar a turma. Eu, como aluno, eu posso criar uma turma também. Como o professor pode criar. Mas nesse caso eu estou como aluno. Eu clico em participar da turma, o pai vai clicar lá em participar da turma. Aí, ó, a professora está pedindo um código, que código é esse? A professora vai lá e, peraí que eu já vou te mandar o código. Aí manda o código da turma, o pai ou o aluno digita aqui e vai aparecer, quando começa a digitar, tá, né, ó, o participar fica ativo. E aí ele participa da turma. Claro que o código não é esse, né, que é um código qualquer. E participa e a turma volta a aparecer aqui. Ali, ó, eu vou voltar lá para a turma de vocês, pode ver que agora não tem mais o meu convite pendente, né? Porque eu já aceitei e já me excluí da turma. Tá? Aqui eu estou como professor. Mas vai acontecer agora aqui o seguinte, ó, mas o aluno não está aparecendo mais o código da turma, eu não sei mais onde é que eu acho. Não tem lá na frente, também não apareceu, como é que eu faço? No canto alto direito aqui, no canto alto direito tem uma engrenagem. Tem uma engrenagem, tem as 9 bolinhas e tem a letra E, que é da escola aqui, que é o Padre Itamar. Nessa engrenagem que eu clico, vai aparecer os detalhes da turma, a descrição dela, não precisa, tá aqui o nome da escola, Padre Itamar, a sala, isso é irrelevante o número da sala. Não. Ah, mas essa turma que tu criou não é na sala 5, é na sala 11, isso aí é de menos, tá? Embaixo, vai descendo um pouquinho mais, geral, tem o código da turma, tá lá, ó, aparece o código da turma para você copiar e mandar para o aluno. Aí tem um item aqui que eu peço que vocês não coloquem, não modifiquem. Se vocês clicarem do ladinho aqui, ó, tem para exibir, que ele vai exibir o código, né? Ele vai mostrar de forma maior para vocês até copiar e mandar para o aluno. Mas tem outras opções ali, por exemplo, o redefinir. Se eu redefino, eu mudo esse código. E aí, às vezes, eu posso ter mandado esse código antigo para um pai, ele não entrou ainda e quando ele resolver entrar no aplicativo vai dizer que o código não existe mais, a turma não existe mais, porque você redefiniu. Então, não redefina. Ou pior ainda, vim aqui desativar. Você não vai conseguir incluir mais ninguém. Tá? Nem os alunos, os pais não vai conseguir incluir mais ninguém nessa turma, porque você desativou ou redefiniu. O copiar é só para copiar o código para mandar para mais alguém. Tá? E o exibir é para mostrar na tela. Aí aqui tem algumas questões do mural, os alunos podem postar e comentar, pode deixar como está, né? Porque depois tem a opção dos alunos só podem comentar, não podem postar nada. Vocês vão ver conforme o andamento da turma. Se a professora Alessandra achar que seus alunos do quinto ano estão sendo muito sapecas e postando coisas que não deviam ali, para ela não estar toda hora fiscalizando para ter que excluir alguma coisa, ela pode definir, vir aqui em geral e falar, Sérgio, eu queria mudar lá o geral da turma mural e deixar que só os professores postem material. A gente vem aqui e muda, porque essa é uma configuração que só os professores podem fazer, os alunos não podem mexer. Tá? Aqui, atividades no mural, aí pode mostrar as notificações, tá? Tem como mostrar itens excluídos. Avaliações, ela já está calculada para o modelo, né? A gente pode escolher um outro modelo se mudar. Isso aqui depois a gente vai mexer conforme vocês forem utilizando. Isso aqui são questões depois das atividades.
Tá bom? Então, é aqui que eu acho o código quando eu não encontro lugar nenhum. Então, de novo, eu vou voltar. Ó. Eu estava no mural, né? Ó, o código saiu daqui de baixo, não está mais lá embaixo do nome da turma, Sérgio, onde é que eu acho? Você vai ali na engrenagemzinha que aparece lá no canto alto direito, clica nela, desce um pouquinho e está lá o código, tá? Aí vai acontecer isso aqui. As notas é para quando você já tiver corrigido algumas atividades dos alunos, tá? E aí é aqui que você vai ver essas notas do Sérgio, da Maria, do João, do Pedro. Vai estar aqui as notas dele, o trabalho que ele fez e a nota dele. Vai estar um boletim online para vocês. Em pessoas, vocês vão incluir ou excluir professores. Vocês têm essa autonomia agora, não precisa mandar para o Sérgio, né, dizendo, Sérgio, eu quero incluir o professor tal, posso? Se o professor é da turma, a autonomia é de vocês, não precisa me perguntar. Vocês só vão no maisinho, pede o e-mail do professor e diz para o professor, professor, ó, mandei o convite lá para teu e-mail, aceita lá para te participar da turma. Mesma coisa para o pai, para o aluno, tá bom? Isso é autonomia de vocês. Bom, vamos para o item atividade, que é agora que o bicho pega para alguns, né? Mas é o seguinte, nós temos dividido por tópicos, arte, educação física, ciências, ensino religioso, história, língua estrangeira, matemática, geografia, língua portuguesa. Se algum professor achar que, ó, Sérgio, tu esqueceu que no quinto ano tem o segundo professor, faltou esse item, esse tópico. No criar aqui, que tem esse botãozinho azul, tá? O mais e o criar. Clica ali, tá? Então, aqui, ó, tem atividade no celular, não vai aparecer atividade com teste. Depois eu vou mostrar para vocês já na sequência. Tá? Não vai ter opção de atividade com teste, mas tem um outro caminho que dá para chegar nessa atividade com teste. O que é atividade com teste? É uma atividade que você vai criar, já vai dar as opções para o aluno responder, por exemplo, mas você já marcou qual é a certa. Ele não vai saber, claro. Mas conforme ele vai preenchendo, como aquele formulário que vocês fizeram, que a gente pediu para vocês assinarem lá de tem celular, tem internet, tem não sei o quê. O próprio formulário já corrige para você, já dá um retorno. O Sérgio respondeu as perguntas, de 10 ele acertou 5. Então a nota dele é 5, já dá nota automática também, tá? A pergunta é quando vocês querem fazer uma pergunta, que quer receber um retorno, e essa pergunta também vocês podem atribuir nota ou não, tá bom? E é essa opção. Aí o tópico que eu falei lá, Sérgio, tu esqueceu o segundo professor, é aqui que se cria, o tópico. Então eu crio o tópico e boto segundo professor, professora, né? Materiais adaptados. E eu adiciono. Eu criei um tópico, eu criei uma divisão aqui dentro dessa turma aqui, para organizar. Porque imagina se cada um vem aqui criar uma atividade e não dizer para que disciplina é. Isso aqui vai ficar uma salada de fruta. Mas não tem segundo professor. Tu criasse um tópico errado. O professor também pode vir aqui e excluir o tópico, tá? Aí eu peço detalhe uma atenção nesse item. Se não existe segundo professor e eu botei lá por engano, vocês podem até me comunicar, Sérgio, tem um item que tu botou, um tópico lá, não existe aquele segundo professor naquela turma, é na turma tal. E lá na turma tal tu não botou, a gente já fez. Tudo bem? Tudo bem. Você tem que só tomar cuidado na hora de excluir isso aqui, se não tem nenhum material colocado aqui dentro. Até porque o professor pode até achar, não, eles criaram lá, eu tenho que botar lá. Comunique esse professor, diga, professor, eu tenho um material seu lá, como a gente vai excluir aquele tópico que está lá, você pode ir lá recuperar aquele material primeiro antes de excluir. Porque depois que exclui aqui, todo o material que fica aqui dentro, ó, as postagens já serão excluídas. Não, com esse, não serão postagens, tá? Não serão excluídas, mas o tópico será. Mas é interessante para que não haja nenhum problema aí de possível exclusão sem querer, tá bom? Então, vocês podem criar se faltar algum tópico aqui dentro. Vamos lá, o item que todo mundo quer saber. Onde é que eu vou colocar o meu planejamento? Porque atividade aparece aqui, atividade acontece. Mas o meu planejamento, qual botão que eu vou utilizar? É o botão chamado material. Então, nesse botão chamado material, vai abrir essa guia para vocês agora que abriu. Ele dá um mini tutorial aqui, né? Já abre em sequência. É automático dele. Aí tem o título desse material, a descrição do material.
O título do material vai ser o quê? Como a gente já orientou nas outras web. Planejamento, aula. A descrição, né? Tem que ficar bem claro para vocês uma situação. Não é um plano de aula que vai aqui, mas é o planejamento, por exemplo, da professora Alessandra, planejamento que ela vai, conforme o cronograma que vocês definiram, um planejamento para 15 dias, para 20 dias. Plano de aula é uma coisa. Esse planejamento é o planejamento que vocês vão fazer com um determinado limite de tempo, conforme o que a escola determinou. Vocês têm essa autonomia. Nós fizemos uma reunião e nosso planejamento ficou que a professora Alessandra postará 2 atividades na semana, terá tanto tempo para o aluno responder, para voltar pela plataforma ou pelo meio offline, né? A entrega impressa. O professor Juliano vai postar uma atividade por semana e vai ter o retorno em tal data. Também tudo isso tem que estar nesses planejamentos aqui. Tá? O plano de aula, de como vai ser a atividade, tudo isso passa pelo pedagógico e aí vocês também vão alimentando depois da melhor maneira. Mas também tem que constar no item material. Tá? Mas esse planejamento aqui é esse que vai vir descrito a atividade, quanto tempo vai durar, de quanto vão receber a atividade, para ter esse controle. Na descrição, é bom vocês fazerem uma descrição, mesmo que esteja como opcional, para não confundir até o pai e o aluno, porque ele vai achar que esse material que foi postado é uma atividade para ele fazer, né? Aí vai ser um material, não vai ser atribuído nota, tanto é que no canto direito, se vocês olharem, só tem para que turma é, para os alunos que são, e está ali o tópico, né, que eu vou escolher depois e dizer onde vocês vão inserir. Mas na descrição vocês colocarem assim, uma sugestão, né? O material chamado, né, porque eles vão perguntar que material é, planejamento, aula, refere-se a... E aí você descreve as atividades envolvidas dentro do tempo que serão de conhecimento de vocês, porque tem aquele professor que até foi questionado a mim, né, e eu respondi de maneira errada quando me sugeriram a questão do planejamento ficar só para o professor. O planejamento não é documento sigiloso, o pai e o aluno têm direito de saber, então não adiantaria nada eu criar uma pasta chamada planejamento, o planejamento ficar lá guardado e só o professor saber, ou só o diretor, ou só a equipe pedagógica. O pai precisa saber, o aluno precisa saber. Ele precisa saber quantas atividades ele vai ter dentro desses 15 dias que vocês se organizaram, dessa semana que vocês se organizaram. Qual é o prazo para devolver as atividades? Será como se fosse um aviso geral. Eu vou postar uma atividade hoje e essa atividade terá que ser retornada daqui a 10 dias ou daqui a 5 dias. Mas dentro desse prazo terá uma outra. Então, nesse planejamento vocês vão gostar. Então, é para dizer para os pais o que é esse planejamento, o que é esse aluno. O que é esse, para o aluno, o que é esse material que vocês estão postando? Ele precisa responder, vai valer nota? Então é aqui que vocês descrevem. O meu planejamento está lá no meu computador montadinho, tudo bonitinho lá. Como é que eu trago ele para cá? É aqui no adicionar. Tá? Provavelmente não vai estar no Drive, vai estar lá no computador, então vem no arquivo. Aí vem no arquivo, de novo ele vai selecione arquivos do seu dispositivo. E busca lá no seu telefone, no seu computador e anexa esse arquivo ali dentro. Vou simular como se eu estivesse buscando um planejamento aqui. Vou pegar um documento qualquer. Vou pegar esse aqui. Ou a foto só pequenininha para demorar menos, né? Então ele carrega, bota aqui em cima, webconferência para você, e aqui eu boto fazer o upload. Eu posso botar mais arquivos, tá? Tá aqui dizendo adicionar mais arquivos. Estou botando um, mas pode botar 2, 3. Vai haver um envio do modelo, roteiro para vocês montarem esse planejamento. Então tá aqui, ó. Planejamento aula, embaixo a descrição, e ele já anexou o arquivo que eu busquei lá. Do lado direito, vocês têm a opção. Como eu estou logado, entramos nos 10 minutos finais dessa segunda parte da nossa web. Depois nós vamos para a demonstração no telefone e abrir para as perguntas, tá bom? Eu vou aqui do lado do campo direito, lado direito. Para que turma eu quero postar isso? Como eu estou com o e-mail da escola, ele abre todas as escolas, né? Todas as turmas, desculpe. Todas as turmas do Padre Itamar.
Não que na Olímpio seja diferente, vai ser igual também, tá? Eu estou usando a Pode Itamar porque a professora Alexandra, eu combinei com ela e ela mandou o material e vou mostrar para vocês depois como botar aqui dentro. Mas na Olímpio é a mesma coisa. Eu pego todas as turmas que eu posso selecionar e posso selecionar todas. Se o planejamento se aplicar a todas, é claro, né? Se for um planejamento global. Aí o botão de todos aqui do lado, eu não posso mais escolher, ó, ele não está mais clicável para mim. Por quê? Porque ele diz que as postagens em várias turmas precisam ser compartilhadas com todos os alunos. Então não tem como escolher. Agora, se eu quero que é só para o quinto ano, eu desabilito todas as que eu tinha habilitado aqui, tiro elas, deixo só para o quinto ano. Quando eu estou postando para só uma turma, é só para o quinto ano, eu posso escolher. Né? Como é um planejamento, tem que deixar habilitado para todos. Vai ser diferente de uma atividade, eu já vou dizer por quê depois para vocês. Então, o planejamento tem que estar para todos. E aqui onde está tópico, está dizendo nenhum, aí é que eu vou escolher. Ah, eu sou professor de quais disciplinas? Né? Ah, eu sou professor de... O meu planejamento serve para história, português, matemática, tarana. Eu primeiro vou escolher um, né? Vou botar para história, tá aqui. E eu vou postar. O postar aqui para mim no canto alto direito, ele está habilitado, mas do ladinho tem uma flechinha. Eu clicando ali, ele diz para mim postar, programar ou salvar rascunho. O postar, quando eu coloco para postar, ele vai postar de maneira automática. Todo mundo vai ficar sabendo já o planejamento. Então, nessa turma do quinto ano, se eu postar agora, todos os alunos dali daquela turminha ali já vão ficar sabendo que foi postado num material chamado planejamento. Se eu programar, eu escolho uma data para quando que eu quero que esse planejamento seja postado lá. O próprio Google Sala de Aula vai fazer isso para mim. Ele vai salvar na agenda dele, vou botar dia 4 de maio às 8 horas, que é quando começa, né, a interação. Eu vou dizer para ele, ó, quero que tu poste, tá ali 4 de maio às 8 horas, e eu programo. Eu vou clicar em programar. Ele vai fechar a janela. Em arte não apareceu nada, em ciência nada, ó, mas em história agora apareceu ali, ó, planejamento aula, dizendo que ele está programado para o dia 4 de maio. Né? Eu clico nele aqui e ele abre o que está aqui, ó. Então, está aqui. Programado dia 4 de maio e tal. O material chamado planejamento refere-se a... Já tem que dizer que não vale nota e tal. Ah, mas eu errei aqui, está errado essa situação, eu escrevi errado. Tem a opção ali, ó, editar material. Ele abre de novo tudo para mim, né? Abre tudo de novo aqui, se eu quero mudar. Não era para ter botado história, eu me enganei. Era para estar botando lá em geografia. Eu posso mudar o tópico. Posso alterar a programação, né? Eu posso mudar, não é dia 4 de maio que era para eu estar botando, é para dia 5. Ah, eu não quero programar, eu quero postar, então eu venho no xizinho, já posto, ele já posta automaticamente. Mas eu vou deixar programado, né? Escolher para o dia 5, tal, programar. Então foi lá e habilitou de novo. Mas eu errei de novo, não era isso. Edito ele de novo. Além desse material aqui, eu quero botar mais um. Só que daí tem um detalhe, eu quero escrever um documento e eu não tenho Word no meu computador. Eu estou usando celular também. Eu quero botar mais uma coisa nesse material aqui. Aqui pelo adicionar, eu só consigo pegar os arquivos prontos, né? Do meu computador, do meu celular. Nesse botãozinho do criar aqui, ele dá uma opção bem interessante, eu acho que tem alguns professores que vão gostar. O documentos que está escrito aqui, ele é equivalente ao Word no computador, para quem já usa o computador, e apresentações ao PowerPoint. Vou abrir o documento aqui para vocês. Olha, já cria aqui embaixo daquele documento que eu já tinha botado lá. E ele já abre uma outra guia. E já abre o documento para mim. Tá? Então, ele já abriu o documento aqui. Ó. Não tem nenhum botão, se vocês procurarem, não tem um botão de salvar. Porque tudo que vocês vão fazendo nele, ele vai salvando automaticamente. Claro, precisa da internet, né? Ele vai sempre buscar a internet. Dá para fazer tudo que se faz no Word. Né? Dá para inserir tabela, inserir imagem, desenho. Dá para criar uma série de situações dentro dele. Mas tem uma função bem interessante que é em ferramentas. Ele tem a opção de digitação por voz. Então, quando eu habilito essa função, ele abre esse microfone aqui. Microfone, claro que o dispositivo precisa ter um microfone, né? Ninguém precisa estar correndo para a loja de informática para comprar um microfone. O dispositivo, o telefone, já tem microfone que a gente usa para falar. Então, é esse que vai ser habilitado.
No computador, você basta instalar, conectar o fone do seu celular lá na porta certinha que ele já habilita para vocês o microfone. Então, quando eu clico aqui, ele está em preto, ele não está ativado. Quando eu clico para ativar, a partir deste momento, tudo que é falado, ele escreve para você. Depois, você utiliza o editor para realizar as revisões que forem necessárias. As atividades poderão ser feitas de diversos modos, atendendo a todas as situações que forem mediadas por meio das tecnologias existentes. E ali pronto. Eu clico no microfone de novo e desabilito. Então aí vai ter o momento da correção, eu falei alguma coisa que não era, vai tirando, você vai fazendo a edição aqui dentro. Aí pronto, o documento está feito, né? Deixa eu tentar movimentar um botão aqui de cima para fechar ele. Não sei se eu consigo movimentar aqui. Agora sim, vou fechar ele, fechei. Então, pronto. O documento veio para cá, ó, tá ali, ó. Untiled Documentos. Eu não botei um nome para ele, né? Mas se eu clicar para abrir ele vai abrir o documento já com todas aquelas falas que eu fiz lá. Ele salvou automaticamente. O nome dele está aqui no canto alto esquerdo. Eu posso mudar, né? Teste de documento. Ok? Clico fora dele, ele já salvou. Venho aqui, fecho ele de novo. E pronto, ele foi para ali. Né? Não mudou. É o chamado F5. Tem que dar uma atualizada. Para ele dar uma recarregada, né? Aí vou lá no documento, lá embaixo, onde eu botei mesmo, foi em geografia. Planejamento, tá lá. Editar material. Ele apagou meu documento. Muito bonito. Era para ter salvo e não salvou. Viu? Que imprevistos acontecem até para quem sabe mexer. Né? Então vai acontecer isso. O documento ele ficou salvo. Só que ele está salvo lá no Drive. Quer ver? Se eu for lá no Drive, provavelmente ele deve estar lá dentro. O documento recente está lá. Ó. Ele está aqui, no Drive. Não precisa se apavorar, às vezes vocês vão fazer um documento. Sumiu, era para estar lá e não está mais. E agora o que eu faço? Porque eu tenho que vir agora aqui, clicar no botão programar. Eu dei um F5 e ele atualizou a página sem eu programar com esse documento que eu tinha feito. Tá certo? Então clico no programar. E pronto, está aqui agora os dois documentos, né? Planejamento de geografia, que é para o dia 5 de maio, eu botei a hora tal, tem os dois documentos tal aqui, e está aqui montado, né? Eu clico para ele recolher, para ele ficar pequenininho. Ou, agora como planejamento de geografia não me compete, né? Eu venho aqui nos 3 pontinhos, e eu vou excluir isso aqui, nesse material. Certo? Então é dessa forma que vocês vão fazer o planejamento. Para aquelas escolas que têm o segundo professor, que as turmas que têm o segundo professor, vai funcionar igual. Vamos supor que a professora de arte fez uma atividade que tem que postar para todos os alunos. O segundo professor que está nessa turma, ele vai conversar com esse professor e vai pedir esse planejamento para ver, e o segundo professor vai fazer a adaptação do material, e o segundo professor também vai postar atividade lá para esse aluno que ele atende, o aluno com necessidades. Entramos no minuto final, tá? Vou desabilitar aqui, interromper a nossa aula e aguardo vocês daqui a alguns segundos.